Bom dia, meu amado irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor sempre. Você confia em Deus? Você realmente confia no Senhor? Mas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez? Os momentos difíceis da vida são muito importantes para mostrar para nós mesmos, inclusive, o grau de confiança que nós temos em Deus. Como está a nossa segurança no Senhor? E naquele salmo que nós estamos vendo, o salmo de número 6, em que Davi se vê como um pecador que merece castigo, mas que pede a misericórdia do Senhor, em que Davi está passando por uma luta muito grande e está clamando a Deus para que Deus o ajude. O final do salmo, ele mostra que ele confia no Senhor. Apesar de toda a turbulência que se encontra naquele momento, ele confia no Senhor. Vejamos os versículos de 8 a 10. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Observe que Davi tem uma certeza. É que apesar de tudo o que está acontecendo, e inclusive dele ser merecedor, porque ele se vê como um pecador digno de repreensão da parte de Deus, Davi tem a certeza de que na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, Deus ouve a sua oração. Ele tem a certeza de que ela chegou à presença do Senhor e que, tendo em vista que Deus o ama, ele há de ajudá-lo. Então, observe essa segurança que é importante na vida do cristão. A segurança deste relacionamento entre Deus e o seu povo, como um relacionamento que é verdadeiro, que é estável, que não muda, inclusive, porque depende do amor de Deus. O nosso relacionamento com Deus não depende de nós, depende dele. Quem entregou o seu filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida foi ele. Nós não pedimos, nós não fizemos nada por isso. Ele que, olhando para a nossa miséria e por nos amar, por olhar para nós com graça e misericórdia, decidiu dar o seu próprio Filho para que a justiça fosse satisfeita, pecados pagos, e nós pudéssemos ter uma comunhão com Deus. Portanto, veja que a confiança de Davi, ela tem um fundamento. É que ele sabe que foi Deus quem foi atrás dele. Foi Deus quem decidiu, inclusive, que ele fosse rei. Porque foi Deus quem o escolheu e o ungiu para ser rei por meio do profeta Samuel. A segurança. E veja uma outra questão também. Observe que nessa segurança, Davi já nos mostra algo importante. É que Deus é sempre bom, ao contrário deste mundo. Isso também deve servir de alerta para os cristãos em nossos dias, tendo em vista que a Igreja do Senhor Jesus, ela é um instrumento de Deus para a vida. Ela é um instrumento de Deus para levar esta graça e misericórdia do Senhor adiante. Como Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquilo que Davi está experimentando é o mesmo que Jesus falou. É aquele fato de Deus vir em vida e não morte. De Deus vir graça e misericórdia. De tal modo que nós, como cristãos, devemos pensar nisso também em nossa prática eclesiástica, na sua prática como igreja. A igreja é um instrumento de vida. Ela não pode ser um instrumento de morte. Se em algum momento uma denominação está matando vidas, está destruindo famílias, destruindo pessoas, está deixando pessoas se perderem, se em algum momento pastores, presbíteros ou mesmo membros estão perseguindo pessoas, prejudicando, criando problemas, não é vida. Isso é o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Deus traz vida. E Davi experimentou isso. Ele fala contra os ladrões, que são aqueles que querem destruí-lo, que querem matá-lo, que querem fazer mal. E recorre ao Deus da vida. Portanto, a igreja deve sempre pensar
como um instrumento de vida, porque Deus é a vida e dele vem a vida que nós temos, para que aqueles que estão perdidos sejam achados, para que aqueles que estão confusos possam ser esclarecidos, para que aqueles que estão em pecado possam ser restaurados, para que aqueles que estão destruídos possam vir a ser transformados para o louvor da glória do Senhor. Em Deus sempre a vida. Portanto, nós devemos ser um instrumento de vida para as pessoas. Se em algum momento você viu que há pessoas que precisam de ajuda, quer porque estejam no erro, quer porque elas estão perdidas neste mundo, confusas, lembre-se que a igreja é um instrumento de vida. O propósito dela é trazer à vida aqueles que estão perdidos, ou aquilo que é a obra do Espírito Santo, que nos dá vida estando nós mortos em delitos e pecados. A igreja não tem poder para dar vida, mas ela é um instrumento de Deus. Mas como que a igreja pode fazer isso? Pela pregação da palavra. Quando a igreja prega a palavra do Senhor, confiando tanto na graça de Deus quanto no poder de Deus, ela é um instrumento de vida. Para que tudo que está perdido seja realmente encontrado. Para que tudo que está morto realmente venha a ser ressuscitado. E dessa forma, a igreja mostra ao mundo que aquele que se achega a Deus pode e deve confiar no Senhor. Porque mesmo que no mundo encontremos morte, mesmo que no mundo encontremos o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, encontraremos sempre em Deus e podemos confiar. Encontraremos graça, misericórdia e vida, socorro presente na angústia e tribulação, como Davi tantas vezes encontrou no Senhor. Portanto, duas coisas nós aprendemos aqui. Uma é que você tem que confiar de verdade em Deus. Clamar, mas com segurança e não duvidando. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus me ama? Será que Deus... Porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Nunca duvide de Deus, porque é duvidar da palavra dele. Confie, porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. E seja você também, como parte do povo de Deus, que foi amado, cuidado e salvo por Deus, seja um instrumento de vida, para que aqueles que estão mortos possam ter vida no Senhor, para que aqueles que estão perdidos possam ser achados pelo Senhor, para que aqueles que estão neste mundo possam encontrar o reino de Deus e viver na presença do Senhor. Então, seja um instrumento de vida para abençoar tantas pessoas que precisam. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por Tua palavra, por podermos confiar em Ti, por não depender de nós, não é pelo que nós somos, é por quem Tu és. Ajude-nos, Senhor Deus, a descansar e confiar em Ti, principalmente nos momentos difíceis da vida, para que tenhamos paz no coração e possamos nos alegrar no Senhor, mesmo nos dias maus. Mas também, Senhor, que a gente seja um instrumento de vida, porque o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Ajude-nos, Senhor Deus, quando pessoas tentam nos destruir, tentam nos matar, tentam, Senhor Deus, prejudicar-nos. Mas também, Senhor Deus, ajude-nos a ser bênção para muitas pessoas que, estando perdidas, precisam ser achadas, que, estando mortas, precisam da vida que só o Senhor tem para dar, mas que nós somos instrumentos por meio da pregação fiel da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser bênção para que as pessoas tenham vida em Teu nome. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.